Então o pessoal que queria participar de uma corrida era obrigado a pegar um carro normal, um automóvel normal, de preferência coupé, né, 2 portas, e transformar num carro de corrida. E daí que surgiu o termo aqui de carreteira, porque na Argentina eles chamavam de carreteira. Teve um piloto, o nome dele era Euclides Bastos. Pouca gente conhecia ele por Euclides Bastos, o apelido dele era Perereca. Era um dos motoristas de táxi mais antigos de Curitiba. Ele foi motorista de táxi a vida inteira, super conhecido porque sempre no táxi estava de terno com gravatinha borboleta. E naquela época, no início dos anos 50, em termos de corrida de carro em Curitiba, né, não existia praticamente nada. Fazia-se assim alguma coisa, mas muito esporadicamente. Não tinha um campeonato, nada. E o Perereca gostava tanto de corrida de carro que ele volta e meia ia para o Rio Grande do Sul, onde o automobilismo já era bastante avançado. O Perereca ia lá, via aquilo e voltava entusiasmado. E existiam 3 irmãos, o Paulo Buzo, o Celestino Buzo e o João Buzo, que depois se tornaram pilotos de carreteira famosos, principalmente o Paulo Buzo. E tinha oficina mecânica. E o Perereca ia lá e dizia, puxa, precisamos fazer corrida aqui em Curitiba, construir uma carreteira e tal. E de tanto lhe falar, o Paulo Buzo resolveram então construir uma carreteira para o Perereca poder matar a vontade de ter a carreteira e de ir correr no Rio Grande do Sul. Então, como não tinha corrida em Curitiba, a carreteira dele ia participar de provas fora do Paraná. O Paulo Buzo gostou tanto daquele negócio que na volta ele resolveu construir uma carreteira para ele também. E aí que tudo começou. É bom que se diga, que se destaque, que muita gente não liga para isso, que nem sabe que foi o Perereca que começou tudo aqui. Ele não era uma pessoa, vamos supor, de grandes recursos, ele era motorista de táxi. E automobilismo sempre custou muito dinheiro, sempre foi caro. E tanto é que o Paulo Buzo uma vez me disse que tinha corrida, que o Paulo Buzo emprestava a gasolina para o Perereca poder correr, para poder ter mais um concorrente. Porque o Paulo Buzo tinha patrocínio da antiga Atlantic, forneciam a gasolina para o Paulo Buzo e ele, por sua vez, emprestava para o Perereca poder correr. Quando eu nasci, o meu pai não estava em casa. Ele estava correndo, participando do Grande Prêmio Getúlio Vargas, inaugurando a Via Dutra. Ele tinha a oficina Leão na Comendador Araújo, próximo à Praça Osório, ali no centro. Ele preparava o carro de corrida, era um Ford 39. O nome desses carros adaptados, eles chamavam de carreteira. Durante o dia eles trabalhavam, atendiam os clientes, né? E daí depois de noite, daí que eles praticamente mexiam no carro de corrida, né? Então teve uma ocasião que ele perdeu a paciência, tinha que participar de uma corrida aqui em Curitiba e ele perdeu a paciência, não conseguia acertar o carro e ele veio para casa. Eles moravam aqui do lado e o meu tio, o irmão mais novo, ficou lidando com o engenheiro mecânico. E o engenheiro, Alberto, ele era preparador de motores para carros de corrida e de carreteira. E ele que preparava, ele que engenhava as coisas que tinha que fazer no motor, porque ele era engenheiro mecânico. Mas também era por prazer. Ele frequentava a oficina lá do Paulo Buzo porque ele gostava daquilo. Ele era estudante de engenharia. E ele e um outro, chamado Marcos Corsão, também engenheiro, que bolavam as coisas e o Paulo Buzo e o irmão que faziam. Ele ficou com o meu tio lidando no carro. Então eles usavam agulhas para ir abrindo o carburador. E colocava a agulha, tirava, acelerava e colocava de novo. E o meu engenheiro mecânico dizia, não tá bom, não tá bom. E foi, madrugada adentro. E eles estavam tentando
afinar o motor. Afinar significa deixar ele funcionando 100%, rendimento de 100%. Isso é difícil, quando dá um enguiço, o cara fica doido e não consegue. Daí quando o engenheiro mecânico achou que já podia sair com o carro para experimentar o carro, ele estava de moto e o meu tio com o carro de corrida do meu pai, eles vieram aqui na Marechal Floriano, de noite, de madrugada. E daí o meu pai estava em casa, escutou, ele voltou com o carro e trouxe o carro para o meu pai. Daí ele disse assim, olha, o carro já está pronto, já estava afinado. E no dia seguinte, quando o carro ele foi correr, ele ganhou a corrida. Paralelo a isso, aconteciam as Curitiba-Ponta Grossa. Essas provas de Curitiba-Ponta Grossa consagrou-se o Paulo Buso. E era tudo estrada de chão, muita curva. O meu pai participou das 3 corridas Curitiba-Ponta Grossa, ida e volta, para trazer esse troféu para casa. E se nós vamos falar do Paulo Buso, temos que falar dos seus adversários, que eram na época o Haroldo Vaz Lobo, Osmar Miranda Coutinho, Miroslav Sokachevski, mais tarde Adir Moss, José Cury, esses todos pilotos de carreteira. Aí haviam rapazes que se aventuraram na condução de carreteira, como Bruno Castilho, Afonso Ebers e Eduardo Schraputucci. A partir da aproximação dos anos 60, o Brasil começa a fabricar automóveis, começam a aparecer os automóveis nacionais. Primeiro em São Paulo, em corridas de automóvel, aí eu volto a buscar minha memória e eu me lembro de, aos 10 anos de idade, ter sido levado pelo meu pai de trem para assistir uma prova chamada 1000 Milhas Brasileiras. Mas em terceiro lugar chegou uma carreteira do Paraná, com Euclides Bastos, o Perereca, e Germano Schlegel. O Germano só não teve como comparar o alemãozinho, como era o apelido dele, com o Paulo Buso, por exemplo, porque faleceu. O Germano Schlegel, que era um dos maiores pilotos de carreteira do Paraná, que conseguiu feitos importantes, inclusive é o piloto que conseguiu a melhor colocação até hoje, 2015, paranaense, numa prova de 1000 milhas em Interlagos. Houve uma corrida no Chiqueirinho. Chiqueirinho era uma pista que existia em São José dos Pinhais, improvisada, onde o pessoal daqui corria em São José, o pessoal de Curitiba em São José, e depois o pessoal de São José vinha correr em Curitiba. Era uma rivalidade tremenda. E numa oportunidade, o Germano tinha tantos fãs em São José, que em plena corrida, a carreteira dele furou um pneu, e ele estava na frente. E ele tinha esquecido de pôr o macaco para erguer o carro dentro do carro. E o carro ficou no chão. E ele desesperado, porque vendo o pessoal passar por ele, e ele com o pneu furado. Aí o que os fãs dele fizeram? Estava tudo em cima de barranca, que na época era pista improvisada, né? Desceram, correram, foram lá, ergueram no muque, ergueram a carreteira, ficaram segurando no ar, até que ele trocasse o pneu. Aí ele conseguiu trocar a roda, né? E outro fato curioso, que apesar de estar algumas voltas atrás dos outros, que ficou parado, ele conseguiu vencer a corrida, porque ele era um ótimo piloto. Esse espaço aqui é o espaço de atendimento ao público, né, a pesquisadores, historiadores, e também é o espaço de reserva técnica, onde a gente guarda a documentação histórica do município e objetos que não estão em exposição. Dentro desse nosso acervo, a gente tem temos um acervo relacionado ao automobilismo, né, de São José dos Pinhais, né, temos troféus aqui e toda a indumentária que o piloto Germano Schlegel, nascido em Santa Catarina, é radicado aqui em São José dos Pinhais, né? Então a gente tem o capacete, macacão, camisas, luvas, né, troféus,
conquistados por ele em provas aqui em São José dos Pinhais, em Curitiba, nas 1000 milhas, nas gloriosas 1000 milhas de Interlagos, né, na década de 50, algumas medalhas também a gente tem. Esse acervo foi doado pela família do Germano em 1995, né, então já tem um bom tempo. Falando sobre as 1000 milhas, este troféu em especial, né, talvez seja a conquista mais importante relacionada a São José dos Pinhais, que é o troféu das 1000 milhas, que ele chegou no honroso 4º lugar. Né, e uma coisa bem bacana é que o Germano ele registrava toda a carreira dele, ele registrou, né, e ele deixou essa encadernação, né, com fotografias das corridas que ele participou, com registros de jornal também. Dele, de parceiros também como Paulo Buso, né, quando corriam em duplas. Né, mas todas as anotações aqui foram feitas pelo próprio piloto, né, os recortes dos jornais. É um trabalho bem bacana. Então, é um acervo bem completo. Né, são as fotografias das carreteiras, anotações, né, manuscritas dele mesmo. As 1000 milhas brasileiras foi uma criação de um radialista de São Paulo chamado Wilson Fittipaldi, junto com o Centauro Motor Clube. Consta, se você pegar as biografias do Emerson Fittipaldi, ele vai contar que a primeira vez que ele andou num carro de corridas foi com José Asmus, um piloto do Rio Grande do Sul, numa carreteira, num treino lá para uma 1000 milhas. Então, eu saí em São Paulo, da Dacom, onde preparava os Carmanguia Porsche, do Paulo Goulart, a carreteira estava lá. Nós compramos a carreteira. Saímos na Avenida Cidade Jardim, subimos Morumbi, à noite experimentando a carreteira. Aí derrapava tanto que a gente falou, não. Quem estava acostumado a guiar Berlinetta, que era um carro estável, Renault, Fiat Porsche, sentamos numa carreteira e falamos, não, vamos morrer nisso aqui, não vamos andar. Mas, ao contrário do que possa parecer, o automobilismo no Paraná, que vinha se ressentindo de 2 graves acidentes ocorridos ainda antes dos anos 60, no final dos anos 50, que vitimaram 2 pilotos no auge da sua carreira. Um foi o Germano Schlegel e o outro piloto chamado Edmundo Daulago. O prenúncio para os anos 60 não era muito bom, muito auspicioso para o automobilismo. Tinha havido essas 2 mortes de automobilistas, não tinha muito mais investimento nas corridas, tinha acontecido a Curitiba-Ponta Grossa com vitória de 2 pilotos de fora do Paraná, então houve um marasmo aí, não se faziam corridas e tal. E ao contrário do que possa parecer, o que resgatou o automobilismo no Paraná e a ideia das corridas não foi o automóvel, não foi o automóvel nacional que estava entrando, mas foi um veículo pequenininho, um motorzinho 2 tempos, funcionando com uma mistura de óleo e gasolina, que tinha sido trazido por um grupo de aficionados para correr em torno do Jockey Club, e foi apresentado para Curitiba o kart.